Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós estaremos continuando a respeito dos sinais que Jesus realizou, mostrando a sua identidade messiânica. Como nós vimos no vídeo anterior, João relata sinais que apontam o Messias. Caso você não tenha assistido, é interessante que você assista para que você possa compreender todo o princípio que nós estamos trazendo aqui para você através dessa série de vídeos mostrando os sinais de Jesus. Então, na época de Jesus, esperava-se que o Messias aparecesse e cumprisse determinados sinais, comprovando a sua identidade messiânica. Lembrando que todas as pessoas poderiam fazer milagres a partir da autorização do Eterno. Então, pessoas justas poderiam fazer, como também os sacerdotes faziam, os fariseus, os doutores da lei, e vários outros poderiam fazer sinais. Mas existia uma categoria de sinais que somente o Messias poderia fazer. E na semana passada nós vimos o primeiro sinal, né? Eu gostaria que você pudesse estar vendo o vídeo anterior, caso você não tenha assistido, para que você possa compreender de forma mais clara o objetivo dessa série, ok? E no dia de hoje nós estaremos vendo o segundo milagre que Jesus realiza, mostrando que ele é o Messias que Israel estava esperando para ver. Nós vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 22, ok? Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. É interessante você notar essa expressão, depois disso, levaram-lhe. Esse levaram-lhe foram os autores da lei, os fariseus, os sacerdotes, o sinédrio como um todo, após aquele período de investigação inicial, como nós falamos anteriormente. Agora era o momento deles irem mais a fundo, tentando identificar realmente se aquela pessoa que dizia ser o Messias era o Messias. E para isso eles precisavam intensificar essa investigação. De modo que neste segundo ato aqui que nós estamos colocando, ou neste segundo sinal que Jesus realizou, esses doutores da lei, fariseus, escribas, o sinédrio como um todo, levaram um homem ao qual possuía um espírito, né? Um espírito o possuía, melhor dizendo, e deixava ele cego e ele não podia falar. E quando esse homem foi levado até Jesus, Jesus libertou aquele homem dessa possessão demoníaca. É lógico, como eu falei, todo mundo poderia fazer milagres, expulsar demônios e tal. Porém, somente o Messias poderia, era a crença naquela época, era isso que era divulgado naquela época, que somente o Messias poderia expulsar um demônio que fizesse com que a pessoa se tornasse muda, principalmente esse fato da mudez, não tanto da cegueira, mas da mudez. Na época de Jesus, naquele período, o ato de expulsar demônios não era completamente fora do comum no mundo judaico daquele tempo. Até os rabinos, fariseus, seguidores tinham capacidade de expulsar demônios, mas expulsar demônio dentro do modelo farisaico do judaísmo exigia todo um ritual que eles estabeleceram. Primeiro, o exorcista precisava fazer comunicação, criar uma comunicação com o demônio, para que esse demônio pudesse usar as cordas vocais e pudesse verbalizar, para que pudesse haver um diálogo entre o exorcista e o demônio. Segundo, após estabelecer essa comunicação, o exorcista perguntava qual era o nome dessa entidade que estava possuindo aquela pessoa. E terceiro, após saber o nome daquela entidade, ele podia, através do nome daquela entidade, expulsar. Por isso havia essa necessidade de comunicação. E Jesus, ou Messias, ele poderia expulsar um demônio que fizesse com que a pessoa ficasse muda, por quê? Somente ele poderia fazer porque ele teria autoridade e conhecimento vindo do próprio Deus. E ele teria condições de expulsar aquele demônio porque ele não precisaria saber o nome daquela entidade para expulsar. Diferentemente dos escribas, fariseu ou qualquer homem temente a Deus, poderia realizar a expulsão de outros tipos de demônio. Então,
os fariseus levaram este homem até Jesus e Jesus faz essa libertação mostrando que ele realmente era o Messias. Ele era o Filho de Deus. Ele era aquele prometido para Israel para a libertação. Da mesma forma, nós entendemos que Jesus estava fazendo ali, naquele momento, a demonstração do poder do Espírito de Deus que estava sobre ele, como ele declara lá em Isaías, quando ele está lá na sinagoga e fala e declara que o Espírito de Deus estava sobre ele e o ungiu e o capacitou para trazer visão aos cegos, aos mudos, curar os enfermos e tantas outras coisas mais. Olha só que interessante. No versículo 23, continuando nesse texto, nós percebemos a seguinte fala. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Ou seja, não será este um Messias? Porque todo aquele povo estava sabendo que Jesus tinha curado um leproso. Isso nós falamos no vídeo anterior. Na realidade, Jesus curou um leproso e depois ele curou mais 10 leprosos. Este foi o primeiro sinal. Mais detalhes você vai ver no vídeo que nós fizemos anteriormente, ok? E depois levaram, um homem que tinha um espírito que fazia com que esse homem não pudesse ver e nem falar. E Jesus o libertou. Então, nesse momento, toda aquela população, todo aquele povo que estava ao redor de Jesus, questiona quem? Questiona o Sinédrio. O Sinédrio, as autoridades farisaicas, as autoridades religiosas daquele povo, dizendo assim, bem, se ele curou um leproso, agora ele expulsou um demônio que não falava, então este é o filho de Davi, um título messiânico. O que vocês dizem, em outras palavras, dizendo para o Sinédrio? Este é o Messias esperado ou ele não é? Vocês precisam tomar uma posição, porque o povo está esperando essa posição, O povo, ele entendia que a liderança judaica tinha que dar esse aval para que realmente fosse proclamado que ele era o Messias. Ou a liderança judaica deveria dizer que esse não era o Messias. E olha só o que diz o texto a seguir, no versículo 24. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Bezebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então aqui é uma resposta clara da liderança daquela época, dizendo, não, esse não é o Messias. Ele só conseguiu expulsar esse demônio porque, através do espírito de Bezebu, ele conseguiu fazer isso. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, mas todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Essa parte que fala todo reino dividido contra si não subsistirá, era uma tradição, era um ditado popular naquela época de Jesus, que a própria liderança judaica pregava, que não poderia haver, subsistir um reino se o próprio reino fosse dividido. Então Jesus joga esse ditado sobre aquela liderança judaica e diz, bem, se vocês estão dizendo que eu estou expulsando pelo espírito de Beelzebu, então acabou-se esse reino. Esse reino ele vai falir, ele vai ruir, porque ele está dividido. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Então Jesus questiona a autoridade farisaica, a autoridade religiosa, os sinédrios, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, a respeito daquele ato, daquela resposta, porque eles estavam negando a autoridade de Jesus, não reconhecendo que ele era o Messias. Veja abaixo no texto que diz, versículo 29. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele.
aquele que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta geração e nem há de vir. O que Jesus está querendo dizer? Bem, se você falar alguma coisa contra o Filho de Deus, esse homem ele pode receber perdão. Porém, se este homem negar a ação do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus para libertar os cativos, para a proclamação da palavra do Evangelho, este homem ele está negando a fé, ele está negando a Cristo, ele está negando o poder que estava sobre Jesus, estava negando a ação do Espírito de Deus sobre Jesus, e isso é uma blasfêmia, atribuir ao Espírito Santo uma ação de um demônio ou de um espírito imundo. Então Jesus diz para aquela geração, se você pecar contra o Filho do Homem, e o Filho do Homem é uma expressão messiânica, reportando-se a Jesus, você ainda poderá ser perdoado. Mas você atribuir coisas do mal ao Espírito de Deus, esse pecado não vai ser perdoado. Esse é o pecado imperdoável que nós aprendemos, no decorrer de toda a nossa vida cristã. Pecado contra o Espírito Santo. E Jesus aqui relata para aqueles homens que estavam negando a autoridade de Jesus, não reconhecendo como Messias. Diz mais à frente, versículo 33. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Raça de víboras, como podem vocês que são maus, falando para a liderança judaica, como vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira as coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado, pois as suas palavras por suas palavras serão absolvidos ou por suas palavras serão condenados. Jesus está falando aqui claramente para essa liderança. Olha, por causa das palavras que vocês estão dizendo, que eu não sou Messias, eu não sou ungido do Senhor, e o que eu faço não é pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Beelzebub, por essas palavras vocês serão julgados. Então Jesus começa de forma bem clara a enfrentar aquela liderança, dizendo que eles estavam errados e por seus atos eles seriam condenados. Olha bem que interessante isso. Logo após, então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Olha só, eles levaram aquele homem, que estava com aquele espírito que deixava aquele homem cego e mudo. Jesus realiza aquele milagre, aquela libertação. Eles negam a ação de Deus, negam a ação do Espírito do Senhor sobre Jesus. Porém, nesta Bíblia que eu estou lendo, diz que alguns mestres e fariseus pediram um sinal. Em outras Bíblias diz que alguns que tinham uma certa crido, de certa forma, em Jesus, pedem um sinal. E o que Jesus fala? Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Então Jesus reportando para eles que ele era muito maior do que aquele profeta, Jonas,
e que a pregação de Jonas fez com que todo aquele povo se arrependesse das suas ações malignas, adúlteras, dos seus pecados e voltassem para Deus. E a geração a qual estava condenando o ato de Jesus não estava recebendo a palavra da libertação. Então, os ninivitas, no dia do juízo, vai se levantar na realidade contra aquela autoridade farisaica e todo aquele povo que estava condenando Jesus, ok? No versículo 42 continua dizendo assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão, que é o próprio Jesus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Então Jesus faz aqui um afronte, né? Ele afronta a autoridade religiosa daquela época e mostra, aponta o dedo, mostrando os erros daquela geração. E falando, olha, vocês vão ficar numa situação pior do que estão, porque vocês não estão reconhecendo quem está aqui diante de vocês. Se Jonas foi um grande pregador e pregou para a cidade de Nínive que se arrependeu, eu sou maior do que Jonas. E se a rainha do sul saiu lá das suas terras e foi ver e conhecer quem era Salomão devido à sua sabedoria, está aqui quem é maior do que Salomão, que sou eu. Porque Jesus estava trazendo aquela mensagem, colocando para aquelas pessoas que ele era o Messias. E aquela autoridade religiosa deveria reconhecer pelos seus atos. Por quê? Os milagres que aquela autoridade religiosa tinham estabelecido, que seriam sinais que reconheceriam o Messias, Jesus tinha feito. O primeiro sinal foi a cura de uma pessoa leprosa, né? E o segundo sinal, que nós lemos agora, era a expulsão de um espírito mudo, né? Que fizesse com que a pessoa ficasse muda. Então somente o Messias poderia realizar esse tipo de libertação. E Jesus realiza. Se você ver no vídeo anterior, você vai ver que Jesus traz um questionamento e fala para as autoridades religiosas da época. Bem, eu sou o Messias, porque eu tenho poder de perdoar pecados. Ele coloca essa questão para aquelas autoridades religiosas e coloca em xeque se aquelas autoridades religiosas iriam aceitar ele como Messias ou não. Então, o próprio Jesus faz esse questionamento. Nesse segundo milagre que nós vemos, os sinais, né, que Jesus está realizando, nesse sinal, Jesus ele não pede nada para si no sentido que as autoridades reconheçam ao primeiro instante. O próprio povo questiona as autoridades religiosas e fala assim, bem, então esse tem que ser o Messias, porque aprendemos de vocês que se uma pessoa curasse uma pessoa de lepra, né? E se a pessoa pudesse expulsar um demônio que fizesse com que a pessoa fosse muda, ficasse muda, então esse seria o Messias. Então, agora, a própria comunidade ali, aquele povo que estava em volta de Jesus, questiona a autoridade messiânica sobre a pessoa de Jesus, colocando em afronta o Sinédrio. Como o Sinédrio recusa, Jesus então começa a declarar palavras duras, juízo sobre aquela geração por não reconhecer quem estava ali, que era o Messias, o próprio ungido de Deus. Então, nesse vídeo nós trouxemos aí para você o segundo sinal, mostrando, apontando que Jesus é o Messias, porque esse era o segundo sinal que havia na tradição judaica, que somente o Messias poderia fazer. E no próximo vídeo
nós estaremos finalizando trazendo o outro sinal. Gostaria que você pudesse estar conosco acompanhando esta série. Teria muitos outros detalhes, muitas outras questões que nós poderíamos estar colocando, mas para que o vídeo não fique tão longo, nós estamos fazendo um resumo, bem resumido mesmo, para você poder entender o princípio de como podemos identificar que Jesus de Nazaré era o Messias esperado por Israel, a qual Israel, em parte, não no todo, não aceitou ele como Messias. Ok? Então, gostaria de estar esperando você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine. Um forte beijo no seu coração, com todo carinho, todo respeito. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus, Rei fiel. Shalom a todos.